Estamos aqui para mais um episódio do nosso Empresa Mínima Viável. Aqui é Daniel Wild para trazer o episódio Quem é Você? Episódio número 1. Daniel Wild, quem é Daniel Wild? Daniel Wild é um visionário, é uma pessoa que gosta muito do presente, gosta muito do fazer, gosta muito de ajudar pessoas a fazerem também. E eu não estou aqui sozinho, estou aqui junto com o Lucas Inocente, meu grande parceiro de projetos. Como é que estamos, Lucas? Fala, Daniel, como é que estamos? Eu tô ótimo, trazendo aí o primeiro episódio, né? Antes era um episódio piloto que a gente fez. Também aí chegando para responder, né? Quem é Lucas Inocente? Essa pergunta é difícil de fazer. Eu acho que é a primeira de todas e é a mais difícil, né? Porque envolve muita coisa, envolve quem a gente quer ser e quem a gente é, né? São duas coisas diferentes. Mas eu sempre fui um fazedor, sempre fui um aprendiz e fico em volta disso aí, trocando entre fazer e aprender. E todas as coisas que eu faço tem que ter algum aprendizado, e todas as coisas que eu tô aprendendo, eu tenho que fazer ela depois, né? Não adianta só aprender. Eu já fiz de tudo aí, Daniel. Eu já fui presidente do Grêmio do colégio, eu já fui DJ de festa, designer, já vendi batata frita em eventos de rua. Agora eu sou também desenvolvedor, né? Há anos aí, desenvolvedor de software. Já tive empresa, já tive startup, conversei com investidor. Eu já fiz de tudo nessa vida, Daniel. É mais fácil falar o que eu não fiz. Muito bom. A gente vai descobrir isso então nos próximos episódios, o que não fizemos ainda na nossa vida. Bom, Lucas, deixar muito aberto aqui para a galera que nos acompanha, uma chamada para a nossa comunidade, empresaminimavaviável.com.br/comunidade. A galera tem acesso para fazer parte aí das nossas comunicações aí, poder participar também, né, de algumas chamadas aí que de vez em quando a gente vai fazer para a galera, né? Então, participa com a gente que a colaboração e essa união que a gente quer fazer com as pessoas que se conectarem com esse nosso propósito aqui do projeto Empresa Mínima Viável, né? Então esse fica o chamado para uma galera. E Lucas, queria trazer um pouquinho aqui, que a gente trabalhou no piloto, né? Então a gente apresentou para a galera o que estava nos conectando nesse processo. Eu e o Lucas, a gente já se conhece longa data, alguns desses movimentos aí, nas conversas com investidores e outros movimentos aí, de algum modo eu estava lá acompanhando, ou vendo algumas coisas acontecendo, e a gente teve um momento, acho que foi 2018 ou 2019, não vou me lembrar bem, onde eu falei, Lucas, estou escrevendo um livro, quero que tu venha junto escrever ele comigo. E aí nesse primeiro momento a gente começou a interagir, por algum motivo a gente parou de escrever esse livro. E aí no ano de 2020 aconteceu de eu estar rodando um projeto de crowdfunding e uma das metas era um pedaço desse livro. E aí quando a meta foi atingida do projeto de crowdfunding, eu volto pro Lucas e digo, olha, a gente vai ter que fazer o livro, porque eu tenho que entregar ele como parte de uma meta agora. E a gente se encontrou virtualmente, estamos em isolamento nesse dado momento aqui, estamos no momento da gravação desse episódio aqui em maio de 2021, e a gente se conversa e, cara, toda semana vamos nos reunir, vamos começar a produzir texto, e foi muitos movimentos assíncronos, né, Lucas, da gente trocando ideia e escrevendo e revisando o texto um do outro, e assim fomos até chegar no final desse projeto, que foi o livro Da Visão à Produção. E depois que terminou esse projeto, a gente pensou o que faremos a seguir. E aí começou uma série de conversas de dezembro até 2-3 semanas atrás. E estamos aqui, pessoal. Chegamos a este projeto, Empresa Mínima Viável, um formato de podcast. E agora começando a abrir campo para poder interagir com essa comunidade que começa a se formar a partir de você que está ouvindo esse podcast. Seja muito boas-vindas, né, para estar aqui com a gente nesse processo. É isso, Lucas? É isso mesmo, Daniel. Sejam muito bem-vindos, vindas e vindas, depende de como você gostar de ser chamado. Aqui terá espaço para todos, todas e todes poderem compartilhar e aprender, ensinar. E esse livro que a gente fez, né, Daniel, ele foi entregue semanalmente, né? Então foi uma entrega incremental do livro, que abre os caminhos aí para a gente também fazer essa entrega incremental dessa função aí, áudio, que estamos trabalhando agora. E teremos aí nosso podcast, Empresa Mínima Viável, nossa comunidade, Empresa Mínima Viável,
e as outras coisas que vão surgindo também a partir das pessoas que forem entrando aí e compartilhando com a gente. Então, o que eu posso dizer? Vamos à vinheta. Empresa Mínima Viável, um podcast sobre empreendedorismo e ficar de boa. É isso aí então, Daniel. Vamos lá, vamos começar o nosso primeiro episódio. Dessa vez, então, estamos falando sobre emprego e trabalhabilidade, né? Quem é você? Emprego, trabalhabilidade. Emprego, né? O que é emprego? Emprego é aquilo que a gente faz normalmente das 8 às 18, ou das 9 às 18 aí, ou das 10 às 18 se tu for gerente aí, alguma coisa do tipo. E provavelmente isso vai nos levar para exercer uma única função dentro de uma empresa, né? E o que é trabalhabilidade? Trabalhabilidade é o completo oposto disso. É a gente se permitir entender tudo que a gente pode fazer como forma remunerada, como trabalho mesmo, e a partir disso poder ter ali, né, outras opções além daquela única função que tu exerce das 9 às 18. E isso a gente vem falando lá do livro do Da Visão Produção, né, Daniel? A gente já falou no livro, a gente já falou numa live também, e agora estamos aqui na nossa terceira mídia falando sobre esse assunto, porque é o assunto mais importante, né? É uma visão diferente de como a gente se vê mesmo, né? De como a gente pode trabalhar no nosso emprego, como a gente pode trabalhar na nossa trabalhabilidade. E aí eu queria ouvir de ti, Daniel, o que é trabalhabilidade para ti? O grande lance, assim, de pensar numa definição de um emprego, né? Eu gosto muito de usar o enlatado, desenlatado, né? Então, muitas vezes a gente quer se encaixar dentro de uma perspectiva de uma descrição de trabalho que uma empresa está esperando de você para executar um determinado cargo. A gente sabe o quão plural a gente consegue ser em relação àquilo que a gente sabe fazer, aquilo que a gente é capaz de fazer. E muitas vezes o emprego, ele é só um limitador da nossa capacidade de entregar valor para uma empresa, para uma equipe e por aí vai. Quando a gente começa a falar de trabalhabilidade, a gente está se colocando à disposição de projetos e pode acontecer da gente ter um projeto que nos envolve alguns dias da semana. A gente pode ter projetos que nos envolvem todos os dias comerciais, e de repente com horário comercial também, por que não? Então existem várias possibilidades aí de se colocar, mas a grande diferença desse jogo é o fato da gente poder colocar nossas habilidades em prol de um ou mais projetos. E quando eu faço isso, eu estou construindo a minha capacidade de entrega usando essas habilidades que eu tenho. Então, muitas vezes, o Lucas desempenha um papel como pessoa desenvolvedora de software. Ok, mas o Lucas também consegue ter discussões a respeito de desenho de produto. O Lucas também consegue ter discussões sobre pensamento de comunidade. O Lucas também consegue ter discussões sobre modelos de negócio. Eu não preciso me prender puramente à minha atividade, fazer código ou coisa do tipo. Eu consigo ir além, né? Consigo ajudar outras áreas da empresa em coisas desse sentido. E eu acho que esse é um pouco de como eu acabo me posicionando no meu dia a dia, muitas vezes. Quer dizer, eu tenho alguns assuntos que eu considero atualmente minhas especialidades, mas eu prefiro me colocar como um generalista, alguém que consegue ter um conjunto de habilidades que podem ser utilizadas ou não dentro de um determinado contexto. Eu sei fazer vídeo, eu sei escrever. Massa, como é que eu uso isso dentro dos projetos onde eu estou participando? E ao mesmo tempo, o lance da trabalhabilidade é a capacidade que a gente tem de ir além. Se tem alguma habilidade que eu quero desenvolver, eu posso conseguir um projeto para desenvolver aquela habilidade. Então, muitas vezes, o que parece ser, mas eu não sei isso, então... Não. Existe a possibilidade de eu me desenvolver nessa área aqui. Então, se tem essa possibilidade, eu quero participar desse projeto para isso. Eu vou usar tudo que eu já sei, tudo que eu estou trazendo para esse projeto, mas eu também quero aprender isso nesse projeto. E espaços onde nos permitem olhar para isso, eles são bastante interessantes. E eu vejo cada vez mais empresas e cada vez mais pessoas se unindo e pensando projetos para permitir esse tipo de estrutura, né, e de estratégia também, de operação e construção de algo, né. É um campo novo, é um mundo novo que a gente se permite operar, não é para todo mundo, não acho que qualquer pessoa consegue chegar e operar, existe uma
uma habilidade de experimentação e essa possibilidade de querer experimentar esse tipo de ambiente. Então, ao mesmo tempo que eu digo que não é para todo mundo, eu digo que todo mundo pode experimentar e aprender a viver nesse mundo. Mas não é automático, porque ele quebra várias coisas que, de repente, você já aprendeu do passado, você, de repente, começou a trabalhar de um jeito e acredita que é uma carreira, uma vida, um trabalho, uma especialidade, e a possibilidade que a gente tem de não ter um único caminho, mas poder construir diferentes caminhos ao longo da nossa vida, é um pouco disso que fala sobre trabalhabilidade. E tem o lance dos projetos, né, Lucas? Acho que tu consegue falar bastante disso aí também, né? O que eu mais gosto de quando tu traz sobre trabalhabilidade é exatamente essa diversidade de funções. Como tu comentou, desde cedo a gente é empurrado pelo sistema para que a gente escolha uma faculdade, escolha uma profissão, se especialize nisso, e essa é a única maneira possível de se ter sucesso na tua vida. Tu precisa ter uma faculdade, tu precisa exercer muito bem uma única função. E às vezes tu nem sabe o que essa função tá ali no meio do processo todo, tu só tá fazendo uma das partes. E isso é muito limitante. Quando a gente começa a pensar num jeito empreendedor, quando a gente começa a querer fazer uma empresa, ou por necessidade, ou realmente por paixão, por vontade de aplicar algum projeto, alguma coisa, a gente se vê numa posição de que só aquilo que eu faço no meu dia a dia, no meu trabalho, não serve. Desde que eu comecei a trabalhar como freelancer, eu percebi que eu precisava fazer a cobrança, eu precisava fazer o meu financeiro, eu precisava organizar toda a minha questão de marketing, o meu SEO, o texto que estava escrito, que agora é chamado de copy, né? Logo eu percebi que quanto mais generalista eu pudesse ser, quanto mais diverso fosse a minha experiência, seria melhor para mim, para os meus projetos, e é como eu venho guiando até hoje a minha carreira. Como tu comentou, eu gosto de design, eu gosto de código, eu gosto de gerência, de gestão de projetos, de gestão de pessoas ali, querendo ou não, conversar, liderar, mentorar as pessoas, né? Eu gosto de todas essas partes, eu gosto de conversar com o cliente, gosto de escrever história de usuário, gosto de todas as partes de um processo de desenvolvimento de software, eu consigo me enxergar trabalhando. Isso é muito bom porque a gente tem sempre um plano B, um plano C, um plano D. Por um acaso isso não der errado, se por um acaso um robô pegar o meu emprego, isso vai acontecer. Os robôs vão pegar os empregos de todo mundo, isso é um fato. Então a gente está sempre com novas possibilidades, novos aprendizados, com uma visão muito mais ampla do que eu sou, do que eu posso fazer, do tipo de valor que eu posso gerar. Isso nasce a partir dessa quebra de paradigma de que a gente precisa ter uma faculdade, precisa ser bom em uma coisa. E isso acaba sendo libertador, Daniel. Na minha visão, isso é uma coisa libertadora. E eu acho que tem um lance que eu gosto de trazer um dos autores que eu leio bastante, chamado Seth Godin, e ele fala que todos nós, a gente tem a nossa arte. Para mim, a descoberta dessa arte que a gente tem, que a gente é capaz de entregar para o mundo, ela vem com essa experimentação que a gente pode ter nas várias habilidades que a gente possui e desenvolve ao longo da nossa vida, né? E essa possibilidade de estar explorando esses caminhos, eu acho que é a grande questão, sabe? O quanto que a gente se permite fazer esses movimentos. Eu vejo muitas vezes a gente querendo só seguir os caminhos certos, vamos chamar assim, mas o mundo nos leva cada vez mais para a incerteza, nos leva cada vez mais para a necessidade de poder experimentar e validar aquilo que a gente vem experimentando, né? E conforme a gente validou e deu certo, segue, foi validar e não deu certo, troca, né? Busca uma outra oportunidade, busca um outro caminho. E isso é a única constante que a gente tem, assim, a gente está mudando toda hora. O Lucas falou sobre desenvolver software, fala sobre os robôs também, né? Tudo que pode ser automatizado vai ser automatizado. Tudo que pode ser tomado uma decisão baseada numa regra vai ser feito por um robô. Mas isso quer dizer que acaba com a utilidade das pessoas? Não, é justamente a gente poder se colocar para trabalhar em coisas que o nosso potencial é infinito, que é a parte da criação, que é a parte de explorar a oportunidade, de explorar o mundo com os nossos olhares, com o nosso jeito de ver o mundo. E quando a gente fala aqui da trabalhabilidade, é poder olhar para isso. O que eu já sei? Eu trabalho com artes, eu trabalho com alimento, eu trabalho com entrega de um determinado serviço, valor. Como é que eu junto tudo isso? Como é que eu junto para criar uma experiência nova
para outras pessoas. Isso nunca vai ser substituído por um robô, porque somos nós, é a nossa entrega, é o nosso jeito de olhar para o mundo. Isso é único, entendeu? Então aqui tem um caminho para a gente que é poder operar e organizar, se unir com outras pessoas que estão nesse mesmo caminho. Então, acho que aqui também, Lucas, eu me vejo quase que chamando mais pessoas para se juntarem a nós aqui nesse caminho da busca pela trabalhabilidade, né? Com isso, que a gente possa desenvolver outros projetos, novos projetos, e daqui a pouco isso nos habilita a entregar mais valor para quem a gente quer entregar valor. Exatamente. Eu nunca me vi como um host de programa, apesar de que eu sempre quis ter um rádio, sempre quis ser radialista, eu sempre adorei rádio, mas nunca me vi como, né? E aí pensei, por que não, né? Já que estamos aqui, por que não? O próprio Empresa Mínima Viável acaba sendo um projeto que a gente está aprendendo, que a gente vai aprender e que a gente quer compartilhar com as pessoas também esses aprendizados. Inclusive, estamos pensando no Open Startup, essa onda de empresas que abrem, literalmente, né? Open Startup, abrem as suas métricas, os seus processos, os seus modelos de trabalho para que outras empresas consigam aprender também. E talvez o Empresa Mínima Viável possa entrar nisso para compartilhar ainda mais, né? O fato é que quanto mais a gente se abrir para novas oportunidades, para novos aprendizados, melhor é. Porque no mundo total de incertezas, como tu comentou, a única certeza que a gente tem é que a gente vai ter que continuar aprendendo coisas novas a vida inteira para se manter atualizado. Por que não aprender outras coisas também que a gente gosta, né? Eu gosto de cozinhar, eu gosto de tocar música, por que não ser um músico um dia, por que não ser cozinheiro um dia? A gente já sabe fazer uma série de coisas. Qualquer um de nós, se a gente começar a olhar as habilidades que a gente tem, a gente vai olhar algumas coisas que a gente se considera mais especialista, coisas que a gente não se considera tanto. E aí é como se, no mínimo, algumas pessoas usam o conceito de profissional T. Então eu tenho uma barra, né, de várias coisas que eu sei de uma forma geral, então sendo mais generalista, e algo que eu tenho mais especialidade em, né? Só que daí eu fico brincando nessa história, eu fico pensando no profissional P, profissional M. Então a gente consegue expandir para várias coisas aqui. E eu acho que a reflexão que a gente faz aqui para a galera é que as pessoas possam olhar para isso. Se você olhar para você, você com certeza já consegue explorar esse potencial de trabalhabilidade. Ah, mas eu queria poder trabalhar mais uma característica minha de arte, mas hoje o projeto que eu trabalho não me permite isso. Legal? Busque um projeto para poder explorar essa outra habilidade, essa nova habilidade que você quer desenvolver, ou alguma habilidade que você considera que não está sendo desenvolvida o suficiente. E esse é o convite que eu quero deixar para a galera nesse bloco. Encerrando então esse primeiro bloco com esse convite. Pensem na trabalhabilidade, pensem nas coisas que vocês gostam de fazer, poderiam fazer, lista isso num papel e vem trocar essa ideia com a gente. Como é que a gente pode criar esses projetos paralelos para que essas coisas possam fluir, nascer dentro de cada um aí que está ouvindo a gente. Vamos ao break comercial, Lucas. Olha que legal. Plim, plim. Para algo dar errado, é preciso dar um passo. E para dar certo, também. Projetos podem iniciar como um hobby, mas como sistematizar o trabalho de avaliação e evolução de um projeto que pode se tornar sua próxima empresa? Acesse davisãoaprodução.com.br e adquira o livro Da Visão à Produção, de Daniel Wilt e Lucas Inocente. Não esqueça de usar o cupom EMV para um desconto especial. davisãoaprodução.com.br. Os links estão na descrição deste episódio. Chegamos no momento de falar sobre Business Model U. Antes da gente falar de Business Model U, a gente tem que falar sobre Business Model Canvas. O Business Model Canvas é um dos livros, acho um dos livros mais bonitos que eu já li. Ele é, na verdade, uma grande pesquisa, um grande aprendizado sobre diversas empresas e seus modelos de negócio, como é que essas empresas se organizam, como que elas interagem com os clientes delas. Uma série de perguntas, né? O Business Model Canvas é na verdade, um diagrama que representa 9 perguntas sobre um negócio, criado pelo Alex Osterwalder e mais uma galera que ajudou ele a fazer esse trabalho. A gente teve uma derivação desse livro
que é o chamado Business Model U, que é justamente a aplicação desse mesmo diagrama que pode ser utilizado para entender mais sobre uma empresa, sobre um negócio, da gente poder aplicar esse diagrama conosco. Eu posso utilizar esse diagrama para me conhecer melhor. Temos essas 9 perguntas, eu já vou te largar 2 aqui, que é as 2 primeiras perguntas que a gente olha quando vai olhar para esse canvas, vai preencher esse canvas, e a gente tem o seguinte: quem que você ajuda e que valor você gera? Perguntas fáceis, Lucas. Perguntas muito fáceis de serem respondidas, né? Inclusive, se fossem muito, muito fáceis mesmo, não ia ter terapia, né? Não ia existir terapeuta, né? Se fosse fácil de responder, quem que ajuda, que valor a gente gera, quem nós somos, né? Por que estamos aqui? Então, essas são as primeiras perguntas ali do Canvas. Quem você ajuda e que valor você gera? Isso encaixa muito, muito, Daniel, no que a gente estava falando sobre trabalhabilidade. Porque eu, como desenvolvedor de software numa empresa, quem que eu estou ajudando? Eu, como desenvolvedor de software, como freelance, quem que eu estou ajudando? Com certeza é diferente a pessoa, o valor que eu vou gerar para um produto que eu trabalho fazendo uma parte é completamente diferente do valor que eu gero se eu for fazer o site inteiro de uma pequena empresa que depende disso para ter o seu canal de comunicação com os clientes. Se eu for fazer um robô pro WhatsApp para fazer uma comunicação ali com o cliente, fazer um tipo de filtro de quem que vai ser chamado, quem que não vai ser chamado pelo marketing. E cada valor que eu gero é diferente com a mesma habilidade de desenvolver software. Então, eu acho que isso é importante a gente se entender. Para quem que eu estou trabalhando, o que essa pessoa está ganhando com esse meu trabalho e como que eu ajudo ela, né? Quem que eu ajudo, que valor que eu gero. Eu acho que essas são perguntas bem importantes para a gente saber quanto que a gente deve cobrar pela nossa hora, quanto que a gente deve cobrar pelo nosso projeto no geral, se tu quiser fazer o projeto fechado, ou se tu está fazendo comida, se tu está fazendo marmita, quanto que tu deveria cobrar essa marmita, né? Qual o valor tu tá gerando, quem são essas pessoas, o poder aquisitivo dessa pessoa, né? O tipo de comida que tu tá entregando, qualidade, saudável ou não. Então, acho que esse tipo de coisa tu começa a botar os pés no chão e se entender onde é que tu tá, quem são essas pessoas. Acho que essas perguntas aí são muito boas e são muito boas pra gente começar. E aí, também, acabam tendo, né, indo para as próximas perguntas, como que as pessoas sabem da sua existência, Daniel, e como você mantém contato com essas pessoas? Essas são as próximas perguntas do Canvas ali. E elas são bem interessantes, porque você já deve ter conhecido, Lucas, muitas pessoas que falam assim, eu não gosto de usar redes sociais, eu não gosto de me comunicar, não gosto de falar sobre o meu trabalho, ou coisa do tipo, né? Mas existe uma questão que é justamente isso. Como é que as pessoas te descobrem? E tu deve ter conhecido um monte de gente assim, Lucas. Pelo boca a boca, um vai indicando pro outro e tal. Tá, então existe um jeito para as pessoas te descobrirem. É pela indicação. E às vezes a gente não formaliza isso. Não, o único jeito que tem das pessoas saberem da minha existência é através de indicação. Show de bola. Existe uma clareza sobre como é que eu me comunico e me ofereço, né? E a questão do como é que eu mantenho contato, de repente, para essas pessoas é quando eu entrego algum serviço, quando eu entrego algum trabalho para as pessoas que me contratam. Tá, mas e se alguém para de te contratar? O que acontece a partir disso? E aí, justamente, que começa a acontecer essa dificuldade. A gente falou mais cedo, a história, a gente está ainda em isolamento, estamos vivendo um cenário de pandemia, e a grande dificuldade de um monte de empresa foi descobrir que elas não tinham nenhum contato com nenhum cliente que comprou nessa empresa. Tinha, de repente, o CPF, sobre quando que esse CPF comprou, mas não tem endereço, não tem e-mail, talvez tenha um nome, talvez possa tentar achar essa pessoa pelas redes sociais, mas muitas lojas não construíram canais de relacionamento com clientes, não tinha algum canal de rede social para receber uma comunicação, trocar uma ideia com essa comunidade, que são pessoas que acompanham esse trabalho, que se interessam por esse valor que ela gera para uma série de pessoas, né? Porque muitas vezes as pessoas que não compraram de você ainda, ou que não lhe chamaram para trabalhar, para entregar algum serviço, é porque talvez não tiveram oportunidade ainda de fazer isso acontecer. Talvez elas não tiveram oportunidade de saber que você existe ainda. Então a gente pode ajudar esse processo, né? Às vezes, para quem trabalha com o conceito de referência, de indicação, pedir para que os seus clientes indiquem pessoas novas que podem
fazer esse trabalho. Tão simples quanto isso. Tem algum vizinho seu aí que possa estar interessado? Posso levar uma amostra para você entregar para um cliente, para um possível novo cliente? Existem N formas aí de fazer isso. Cupons de desconto, para daqui a pouco estar tendo acesso a um livro ou ter um desconto para acessar um material. Então tem algumas formas aí que a gente pode, né, oferecer e ofertar para as pessoas, né? Só que daí, Lucas, não dá para dar desconto todo momento, né? Não dá para trabalhar de graça toda hora. A gente tem que conseguir arrecadar dinheiro de algum jeito para poder financiar o nosso trabalho, financiar possíveis investimentos. E temos aqui mais 2 perguntas que estão presentes nesse Canvas, que é: quais são as suas fontes de receita e quais são os seus gastos? E aí, tem que saber responder isso também, né? E essa pergunta é uma boa pegadinha, porque muita gente fala assim, não tenho gasto no que eu faço. Eu sou freelancer de redes sociais. Eu não tenho custo. Como assim tu não tem custo? Tu tá fazendo como isso? Como é que tu faz? Eu uso um computador. Tá, esse computador custou quanto? Como é que tu entrega, né, ali falando, né? Como é que tu mantém esse contato? Eu uso internet. Tá, e essa internet? Como é que tu vai falar com ele se não tiver internet? Então a internet é um custo. Mas ela é um custo meu, pessoal. Bom, perfeito. Então tu tem um salário. E esse salário, quanto que é o seu salário? Esse é o custo da tua empresa. O teu salário é o custo da tua empresa, mesmo que tu não tenha nenhum custo tão direto. Se tu resolve pagar por si mesmo o teu custo, beleza. Mas tu tem o teu custo do teu salário. E isso as pessoas não conseguem perceber os gastos que elas têm para produzir alguma coisa, algum projeto. Isso é bem importante de trabalhar, porque um projeto pode falhar porque tu... pois é, esqueci que eu tinha que pagar imposto, esqueci que eu tinha que fazer nota fiscal e pagar imposto, e aí comeu 30%, e aí todo o meu planejamento foi para água abaixo. É importante olhar, fazer um tipo de planilha, entender os gastos que a gente tem, pessoais, para executar essa ação, ou como empresa, como imposto, com aluguel, contratar terceiros, né? Existem vários gastos que a gente pode ter como projeto, como empresa, fazer flyer, enfim, qualquer coisa, lanche durante a reunião, foi um custo, foi um gasto. Alguém tirou do próprio bolso para botar aquele lanche para a galera poder interagir, se comunicar, mas teve um custo. E fonte de receita também. A fonte de receita, a gente pode ser bem criativo para conseguir pensar em fonte de receita em diversos tipos de trabalho, e aí entra a própria modelagem de negócio, né, do teu projeto, do que tu faz no geral. A fonte de receita pode, como eu comentei, pode ter bastante criatividade, e aí que surgem os modelos de negócios novos, né? Mensalidades, planos de grupos, para entrar num grupo, por exemplo, né? Enfim, fonte de receita também é bem importante que tu consiga entender. E aí, juntando esses dois, tu vai saber se tu é lucrativo, se teu projeto vai ser lucrativo ou não. Tem que botar tudo que tu pode receber e colocar todos os teus gastos mês a mês. Provavelmente em algum momento a gente vai falar sobre isso no futuro também. Isso tá lá no Da Visão à Produção, tá lá como fazer o seu fluxo de caixa. Pode ir atrás do livro ali, que tem isso lá. E é muito importante ter essa balança. Quanto que tá entrando dinheiro, quanto que tá saindo. A gente precisa ter esse hábito de controle financeiro, tanto pessoal como projeto. Eu aprendi a ter controle financeiro nos meus projetos de empresa e depois eu repliquei eles para minha vida pessoal. E posso garantir que é bem melhor quando a gente está com o lado financeiro organizado. Cada centavinho gasto ali, cada centavinho que entrou, paguei o X, o hambúrguer, o Bauru, não sei de onde que você é que está ouvindo isso, mas paguei lá o sanduíche lá pro meu amigo, tá ali, gastei, ele vai me devolver, coloca que voltou a grana, coloca que saiu e aí a gente consegue ver a movimentação do dinheiro. E aí, Daniel, passando mais 2 perguntas então, né, para esse Canvas. Não são 2 só, desculpa, nosso caro ouvinte, é uma só. Que atividades que você realiza para entregar o valor para quem é seu cliente? Eu acho que aqui tem aquele lance, né? Às vezes a atualização de informações em redes sociais, escrever um texto para contar alguma novidade para os clientes, falar com alguma pessoa que de repente não te chama para prestar algum serviço, sei lá, os 3 meses que a pessoa não te chama para prestar um serviço, você vê se está tudo bem, se está precisando de ajuda, se consegue ajudar de algum jeito. E aí tem uma questão aqui, Lucas, que existe uma atividade sobre cuidar da relação com clientes, cuidar, né, desse contato com clientes. E se a gente olhar o Canvas, tem uma seçãozinha do Canvas lá que fala sobre recursos que a gente precisa para poder executar as atividades que a gente tem. E ali pode aparecer a necessidade de alguma ferramenta,
pode aparecer a necessidade de repente, pagar algum produto que nos ajude a manter essa comunicação. A gente sabe que hoje em dia muitos serviços têm as suas versões gratuitas que servem muito bem para quem está iniciando um negócio. Você não precisa criar um custo que você ainda não precisa. Então, é saber a hora de escolher um momento de, agora eu vou contratar esse serviço, agora eu vou, então, partir para esse novo movimento aqui, né? Mas isso tudo começa com essa execução das atividades. Mas o ideal é que eu tivesse a possibilidade de fazer essas 10 coisas aqui. Mas agora, para conseguir fazer isso com o dinheiro que você tem disponível, com o tempo que você tem disponível para executar, não vai acontecer. Mas essas 3 atividades aqui você consegue, de repente, executar para manter o fluxo, né, de comunicação com seus clientes, porque daí a gente pode voltar nas questões anteriores, né? Eu realizo atividades para poder garantir uma fonte de receita, de repente. Eu realizo atividades para poder interagir com os clientes que eu estou mantendo contato e realizo atividades para fazer com que pessoas possam saber mais sobre o serviço que eu presto e poder me conectar com pessoas novas, né? Então, tá tudo ali acontecendo, né? Às vezes, essa coisa do pensamento financeiro que o Lucas trouxe, ela é muito real. A gente tem que lembrar que tem um momento do mês, a gente tem que parar para emitir notas de serviço, dependendo qual é o jeito que o cliente contrata você, se todo início de mês emite nota, ou a cada execução de serviço tem que ir lá emitir uma nota para poder fazer esse trabalho acontecer. Se você está atuando dentro de uma empresa e o formato de contratação é uma cooperativa ou CLT, de repente você não está exatamente passando por isso, mas você está vivendo as outras coisas, as atividades que você realiza para entregar o valor que você tem que entregar. Tem N coisas acontecendo aí dentro desse processo, né? E tem um ponto, Lucas, né, nessa coisa da gente se tornar perceptível pelas outras pessoas, que vem para uma outra pergunta do próprio Canvas, que é: quem ajuda você no caminho? Eu acho que é um lance bastante importante de achar parceiros, né, de negócio, pessoas que te ajudam a conectar com outros mundos também, né? É bem por aí. A última pergunta ali, né, do Canvas, ao lado mais esquerdo ali do Canvas, é exatamente essa parte sobre parceiros, quem ajuda você no caminho. Essa parte também acaba sendo um pouquinho pegadinha, se tu parar bem para pensar ali, porque muitos recursos são parceiros. A gente tem um custo, mas a gente depende muito do que o processo dele seja muito bom para que a nossa qualidade de entrega seja muito boa. Por exemplo, uma teleentrega. Se tu faz um tipo de alimento ou algum tipo de produto na tua casa e tu depende de um entregador, esse entregador ele entra no teu custo, mas ele também precisa ser o teu parceiro, porque ele vai ser o teu contato, né? Vai ser uma forma de contato com o teu cliente. Então tu precisa que essa pessoa, né, tenha uma boa educação, né, esteja agora nesse momento pandêmico de máscara, né? Então tem todo um lance que não é só um recurso, é um parceiro. E além desse, existem outros diversos parceiros, né? Pode ter também mentorias para que te ajude nos pontos fracos que tu sabe que tu não é tão bom. Com certeza é importante que a gente consiga ter essa visão de quem que a gente precisa de ajuda. O que eu sei fazer, o que eu não sei fazer, o que eu consigo executar como recurso, o que eu consigo executar como parceria, porque pode entrar alguma parceria também para diminuir um custo que tu tenha com algum recurso. Por exemplo, clássico de restaurante, na comanda, que é um custo, tem um bannerzinho ali de publicidade, às vezes até da própria gráfica, que é o parceiro para que se possa ter um custo menor na execução do cardápio. É importante também ter essa, digamos, abertura, essa humildade de entender que a gente precisa de ajuda e a gente vai ter a necessidade de ajuda no decorrer de qualquer projeto, de qualquer processo, de qualquer projeto que a gente vai executar. E aí, então, nós temos essas perguntas. Quem você ajuda? Que valor você gera? Como as pessoas sabem da sua existência? Como você mantém contato? Quais são as suas fontes de renda? Quais são os seus gastos? Que atividades você realiza para entregar esse valor para quem é seu cliente e quem ajuda você no caminho? Essas são as perguntas do Canvas. Fica, então, também o convite para que o nosso querido ouvinte, nossa querida ouvinte, anote essas perguntas. Vai ter o link também de algum desenho do Canvas na descrição do podcast também para ajudar a ter uma visualização um pouco melhor do que é esse Canvas. Quem está ouvindo aí a gente pode preencher esse Canvas, pode colocar no texto corrido, pode mandar um áudio para a gente ali no
na comunidade. Só entrar ali no empresaminimavviavel.com.br/comunidade, vai ter ali o link, vai ter ali como tu se cadastra. Faz essa anotação ali, manda um áudio, faz um penso ali sobre essa situação e troca essa ideia com a gente. E eu acho que a gente pode também fazer, Daniel, isso e colocar isso à disposição para que as pessoas entendam a nossa visão do que nós estamos fazendo com o Empresa Mínima Viável, né? Muito bom, com certeza a gente pode fazer isso, E tem uma questão, Lucas, que é as respostas que a gente tem para essas perguntas, elas funcionam como uma fotografia. Elas não têm um entendimento de eu tenho que escrever muito bem porque eu não posso modificar depois. Então você pode, e o mundo vai fazer você mudar isso depois, porque muitas vezes você entende que você ajuda um perfil de pessoas e conforme você começa a prestar o serviço, você vai descobrir que de repente você está ajudando um outro perfil, você está ajudando outros nichos, né, de mercado que de repente podem fazer sentido para você. E aí você tem que ter a possibilidade de poder olhar de novo para esse canvas e ver, olha, eu ajudo agora essas pessoas aqui desse jeito, né? Ou de repente tem uma habilidade nova, uma habilidade que você tinha, mas não estava colocando ela a serviço de outras pessoas que agora você consegue colocar. Então, com certeza a gente pode fazer essa reflexão com as pessoas, trazendo aquilo que a gente já sabe sobre o nosso projeto até esse momento, e essa é a parte legal, né? Porque muito dessa interação que a gente vai ter com as pessoas, que a gente vai nos ajudar a determinar quais são os próximos caminhos que a gente tem para realizar. É por isso que desde o início a gente buscou criar esse canal de comunidade, né? Então, empresaminimavviavel.com.br/comunidade, vai lá, entra, faz parte com a gente desse movimento, interage conosco, que vai ser muito importante para a gente ter essa troca, né, com quem está nos assistindo, nos acompanhando, e também, né, nos links, vários links aí que a gente vai deixar disponível para vocês poderem acessar. Um deles vai ser sobre o Business Model U. Também vamos deixar um link lá para o da Visão à Produção, e vai ter uma indicaçãozinha ali de um cupom para você acessar. Então, para você poder ter um acesso aí mais facilitado ao livro. E a gente espera muito essa participação das pessoas, né? E sobre redes sociais, Lucas, nos perguntaram, eu não sei, a gente, por enquanto, temos o podcast, temos a comunidade, mas acho que a galera pode ir entrando lá no site empresaminimavviavel.com.br e vai descobrindo quais redes sociais a gente tem e vai nos seguindo por aí, e a gente vai mantendo contato também. Exato. Inclusive, o nome do podcast é Empresa Mínima Viável. E nós entendemos que, nesse momento, não precisa necessariamente ter uma rede social para poder fazer o podcast. Então, tem que ser o mínimo viável. O mínimo viável é sem rede social. Até porque, senão, aí a gente vai ter mais um ponto de trabalho, que é executar essas redes sociais, né? Então, o que é mais importante pra gente nesse momento, Daniel? Fazer o podcast ou fazer a rede social do podcast? Fazer o podcast, e estamos aqui terminando este episódio número 1, já caminhando para um pouco mais de qualidade no nosso áudio, um pouco mais de estrutura naquilo que a gente vem fazendo. E agradecer muito aos nossos parceiros aqui. Vou dizer que vai ter uma propaganda depois do parceiro, encerrando aqui, parceiro nosso que ajuda a gente no podcast. Vamos dizer, Lucas, que vai ter, e daí o editor vai ter que botar a propaganda da empresa que está nos ajudando a fazer o podcast acontecer. E se você quer produzir um podcast, chama o Gui. É só isso que eu posso dizer. Exato, já fica aqui o meu agradecimento eterno. Evoluiu o nosso podcast do episódio piloto para esse absurdamente. E quero só ver aí o resultado final. Pode dar o feedback aí também, se você gostou ou não da qualidade, se tem que melhorar alguma coisa. Pode falar aí também na nossa comunidade lá. Vai ser um prazer. E é isso, Lucas, hora de dar tchau. É hora de dar tchau, então. Até a próxima, pessoal. Sou o Lucas Inocente, estamos aqui no podcast Empresa Mínima Viável. Muito bom, aqui é Daniel Wildt, e até mais. Empresa Mínima Viável, um podcast sobre empreendedorismo e ficar de boa. Radiodrama.com